Saudações a todos, vamos dar continuidade ao nosso modesto, básico e introdutório curso sobre cálculo diferencial e integral sob contexto da análise real. Então aqui nós sabemos que a cossecante de x, tal como estabelecido pela trigonometria do círculo, é definido como 1 dividido por seno de x. Nós também sabemos que a secante de x é definida como 1 dividido por cosseno de x. Nós sabemos que a tangente de x é definida como seno de x dividido por cosseno de x. Também sabemos que a cotangente de x é definida como cosseno de x dividido por seno de x, que é igual a 1 dividido pela tangente de x. Muito bem. Então, nós podemos escrever aqui que vamos calcular separadamente a derivada em relação a x aplicada sobre a cossecante de x é a derivada em relação a x aplicada sobre seno de x elevado a expoente menos 1. Isso é menos 1. Seno de x elevado a menos 1 multiplicado pela derivada em relação a x aplicado sobre seno de x. De modo que nós temos menos 1. Seno de x elevado a expoente menos 2, derivada de seno é o cosseno de x. Então aqui nós temos menos 1 cosseno de x dividido por seno de x elevado a expoente 2. Vamos calcular a derivada em relação a x aplicada sobre a cotangente de x. Isso é derivada em relação a x, expressa como cosseno de x multiplicado por seno de x elevado a expoente menos 1. Isso é derivada em relação a x aplicada sobre cosseno de x multiplicado por seno de x elevado a expoente menos 1 mais cosseno de x multiplicado pela derivada em relação a x aplicada sobre seno de x elevado a expoente menos 1. Então nós temos derivada de cosseno menos 1 multiplicado por seno de x, aqui multiplicado por seno de x expoente menos 1, mais cosseno de x menos 1 multiplicado por seno de x elevado a menos 1 multiplicado pela derivada em relação a x aplicada sobre seno de x. Isso é menos 1 seno de x multiplicado por seno de x elevado a expoente menos 1, isso é igual a 1. Então nós temos menos 1 cosseno de x dividido por seno de x elevado a expoente 2, derivada de seno é o próprio cosseno. De modo que nós podemos escrever menos 1 menos cosseno de x elevado a expoente 2 dividido por seno de x elevado a expoente 2, isso é menos 1 menos seno de x elevado a expoente 2 menos cosseno de x elevado a expoente 2 dividido por seno de x elevado a expoente 2. Porquanto consideremos que a trigonometria do círculo afirma que seno de x elevado a 2 mais cosseno elevado a 2 de x, ou seja, seno elevado a 2 de x mais cosseno elevado a 2 de x é igual a 1. De modo que nós temos menos 1 seno de x
elevado a expoente 2, cosseno de x elevado a expoente 2, dividido por seno de x elevado a expoente 2. Então aqui nós temos menos 1 dividido por seno de x elevado a expoente 2. Muito bem. Temos esses resultados, vamos substituí-los aqui. Então aqui nós temos 1 dividido por cossecante de x menos cotangente de x, multiplicado. Quanto vale a derivada de cossecante de x em relação a x? É menos 1 cosseno de x dividido por seno de x elevado a expoente 2. A derivada de cotangente aqui é menos 1 dividido por seno de x elevado a expoente 2. Então nós podemos escrever isso igual a 1 dividido por cossecante de x menos cotangente de x. E aqui nós podemos multiplicar por menos 1 multiplicado por menos 1 é mais 1, então 1 mais 1 menos cosseno de x, tudo isso dividido por seno de x elevado a expoente 2. Continuando, 1 dividido, quanto que vale cossecante de x? É 1 dividido por seno de x, menos cotangente é cosseno de x dividido por seno de x. E aqui nós devemos multiplicar por 1 menos cosseno de x dividido por seno de x elevado a expoente 2. Então, continuando, nós temos multiplicando o seno de x elevado a expoente 2 com o termo que está no denominador, nós temos então 1 menos cosseno de x. Aqui temos seno de x. Multiplicando esse termo com 1 dividido por seno de x, nós temos seno de x menos esse termo multiplicado por cosseno dividido por seno, nós temos então cosseno de x multiplicado por seno de x. Então isso é 1 menos cosseno de x, ocupando o numerador, e no denominador, se pusermos em evidência o seno de x, nós teremos 1 menos cosseno de x. Dividindo esses termos, nós podemos afirmar que, aqui disponibilizando espaço sobre a superfície do quadro, nós podemos afirmar que a derivada em relação a x aplicada sobre o logaritmo natural de cossecante de x menos cotangente de x mais k, constante numérica que pertence ao espaço contínuo dos reais, isso é, dividindo 1 menos cosseno de x com 1 menos cosseno de x, temos 1 dividido por seno de x, que é rigorosamente a cossecante de x. De modo que, com esse teste de verificação, podemos afirmar e reafirmar sem qualquer dúvida ou sem qualquer possibilidade de incorrer em erro algébrico ou aritmético de que a integral de cossecante de x dx é igual ao logaritmo natural, cujo argumento é cossecante de x menos cotangente de x, e somando o logaritmo natural nós temos uma constante numérica que pertence ao espaço contínuo dos reais. Esta integral tabelada está correta. Muito bem, agradecemos a atenção de todos vós que prestigiais o nosso modesto canal. Em breve estaremos dando continuidade ao nosso curso de cálculo diferencial e integral sob contexto de análise real. Muito obrigado a todos.